Olá, boa noite para quem está de noite, bom dia para quem está de dia. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo André Castelli, que é economista formado na Unicamp. Eu conheci o André em uma aula de economia, onde eu, com uma abordagem um tanto quanto neoliberal, né, nós começamos a conversar um pouquinho sobre desafios do governo, desafios da questão tributária, fiscal, de qual que é o papel do Estado na economia. Isso foi no final de 2019, né, André? Quer dizer, a gente ainda não imaginava Isso. que um vírusinho ia atrapalhar tudo que está acontecendo nesse 2020. Como que você vê isso aí, André, assim, na sua opinião de economista, de quem trabalha aí no setor privado, mas quem está envolvido com esses riscos que estão acontecendo no país hoje, no mundo, né? É, olha, o professor Oronato, eu digo para você que eu vejo isso como uma grande prova de que os economistas realmente não sabem de nada e não têm nenhuma capacidade para fazer previsões, né? Uhum, A gente acha que tem, mas na prática não tem. uhum, O, o que a gente consegue ver assim do histórico do fim do ano passado para hoje, ninguém nunca ia imaginar que a gente passaria por um cenário desse, né? A gente estava falando lá de guerra comercial, é, briga entre, sei lá, Estados Unidos e China Irã, ali, o Bolsonaro, como é que estava desempenhando aqui no Brasil, a economia, se embicar para cima ou não. E de repente veio toda uma crise, aí, uma pandemia internacional que mexeu com tudo, mexeu com a bolsa, mexeu com o estilo de vida de todo mundo, né? Todo mundo uhum. em isolamento social aí, realmente não tinha como imaginar. E tem alguns desdobramentos disso hoje, né? A gente percebe que o que está acontecendo aí com toda a área da economia e todos os economistas e empresários está tendo uma grande mudança de mindset aí de todo mundo, né? Dizem que um efeito colateral que está tendo aí do coronavírus é transformar liberais em keynesianos até, né? Então, eu vi uma charge, depois eu posso disponibilizar para vocês o link da charge, que é o tio Sam andando com o Keynes na beira do precipício. Não sei se você viu essa, aí o tio Sam cai, ele começa conversando com o Keynes, fala assim, o Keynes, eu não sei para que você serve, você não serve para nada. Aí o tio Sam cai no precipício, o Keynes vai lá, salva ele, tira ele do precipício, né? E aí o tio Sam continua perguntando, eu não sei para que você existe, né? Não sei, continuo não sabendo por que você existe, mas quem salvou o tio Sam foi o Keynes. Uma coisa que você falou, quer dizer, eu fico meio desesperado quando a gente fala essas coisas, porque eu sou economista, falo de cenários, né? Fizemos trabalho de cenários ano passado, e como você falou, eu até acho que falei menos do que devia do cisne negro, né? Quer dizer, o cisne negro são esses eventos extraordinários, né, que o Nassim Taleb sugere, e a gente acaba desprezando pela probabilidade baixa, apesar que eu acho que eu falo disso aí, falo lá de tsunami e tal, mas a gente não imaginava que fosse acontecer um negócio dessa proporção bíblica, né, uma peste bíblica do que está acontecendo. E pior, assim, a gente tinha uma perspectiva de que teríamos uma crise econômica mundial, e eu continuo na discussão de que essa crise do coronavírus é um gatilho para arrumar problemas que a gente tinha na economia, principalmente americana. Não é que as coisas sejam provocadas, eu não compartilho da teoria da conspiração de que os chineses produziram esse vírus, apesar que os caras estão começando a se dar bem agora, então dá até um certo receio sobre isso. Mas eu acho que o efeito colateral é justamente que você faz duas limpezas. Você faz uma limpeza daquele pessoal jovem que estava entrando na bolsa e que achava que ia ficar milionário com 25 anos, e uma limpeza que você faz desses novos liberais, os neoliberais no sentido de serem novinhos, né, de acharem que as teorias liberais lá dos austríacos funcionam para tudo, e num momento de desespero como esse, se você não tiver Estado, está todo mundo morto, né, está todo mundo lascado. E aí me impressiona assim, a incapacidade até ideológica, eu não diria que é incapacidade técnica, né? Eu tenho uma visão de que a equipe técnica lá do Ministério da Economia é competente, mas eles têm uma formação ideológica, um jeito de pensar que dificulta muito atuar como tem que se atuar agora.
né, que é uma intervenção efetiva, né? E aí não sou eu que estou dizendo, você pega os economistas, você pega um Armínio Fraga, por exemplo, que teoricamente é liberal, de mercado, ficou rico no mercado financeiro, ele é um dos primeiros a ter dito que tem que jogar dinheiro na economia. Como que você vê isso? Assim? Qual que é a sua visão? E não sei se você, qual a sua posição assim em termos de que lado que você está aí, e se você acha que vai ser o triunfo do keynesianismo e da interferência do governo no mercado. Qual a sua visão disso? Olha, o meu lado assim nessa história de um liberalismo versus um keynesianismo, eu me coloco muito mais para o lado do keynesianismo, né? Eu acredito que o Estado ele tem um papel muito importante a desempenhar ali, certo? E como eu vejo toda essa dinâmica aí, o que vai levar disso daqui para frente, eu acredito que as pessoas vão se conscientizar mais daqui para frente da importância de você ter o Estado, né? Por exemplo, enquanto você tinha um ultraliberalismo ali que defendia que o governo não deveria investir em educação, não deveria investir em saúde, hoje a gente está olhando que não é bem assim, né? O governo tem que investir ali e tomar a dianteira de o que fazer para ter mais médico no país. A gente está num cenário que há menos de um ano atrás, mais ou menos, o governo expulsou os cubanos. Agora voltou lá e está pedindo para os cubanos voltarem, né? Não bastasse isso, né? A gente está vendo que o nosso sistema de saúde ele está sendo um diferencial fundamental para ajudar a gente a sobreviver a essa crise, né? E fica cada vez mais evidente que a saúde da população é diretamente ligada ao desenvolvimento da economia. Se você não tem uma população saudável, é evidente que a gente não vai conseguir ter uma economia sólida, né? E aí não só pelo lado da saúde também, né? Mas a gente vê que eu acredito, pelo menos, que vai ter uma mudança muito grande de mindset dessa onda liberal que a gente viveu aí nos últimos 4 anos, aí, desde o impeachment da Dilma Rousseff, né? O que eu vejo que está acontecendo, por exemplo, o próprio governo, no passado, esse governo atual, fez fortíssimas críticas ao papel, por exemplo, do BNDES. Hoje em dia a gente vê que a postura deles está mudando, né? E tem alguns outros pontos, né? Por exemplo, existia uma agenda liberal de trabalhar com privatizações, seja do petróleo ou da Eletrobras. Fica a pergunta, né? Para esse ano e para o próximo ano, tem sentido seguir nessa agenda? Eu entendo que não, né? Quando todos os ativos estão lá embaixo, ninguém está comprando nada, você vai pôr à venda porque o Estado está precisando, é a pior coisa para se fazer, né? Além disso, assim, dá para ver também que a gente teve aí o ministro da Fazenda mais liberal de todos os tempos, assim, pelo que eu estudei, não sei se você concorda ou não, eu não cheguei a ver nenhum outro ministro da Fazenda tão liberal quanto esse, né? E a gente percebe que mesmo sendo o ministro da Fazenda mais liberal da história do Brasil, a gente nota que ele está tomando as medidas mais keynesianas, mais intervencionistas. Hoje saiu a notícia aí de que o Brasil está pleiteando e pretendendo dar uma renda ali de R$ 600 para os autônomos. Inclusive uma fatia da população que nunca teve atenção do governo, né? Sempre foi feito política de desemprego para quem estava no setor formal, mas o setor informal sempre foi o setor mais carente ali. Então, eu acho que o que fica de todo esse momento é que daqui para frente vai ter uma conscientização maior de qual é a importância do papel do Estado na economia. Eu não digo que vai ser uma revolução, vamos estatizar tudo, mas eu acho que as pessoas vão se conscientizar um pouco e encontrar um meio termo ali, né? Que não é nem aquele ultraliberalismo, nem aquele ultra-intervencionista. Um marxismo vamos... quase, né? Exato. O que eu vejo dessa sua fala, que é interessante, quer dizer, eu acho que a gente sofre ainda muito com os rótulos. Eu sou contra, mas a gente acaba caindo no rótulo toda hora, né? Quer dizer, o rótulo de esquerda, direita. E você fez economia, quem fez economia sofreu para fazer economia, porque estudou, teve que ver cálculo, teve que ver estatística econômica, teve que estudar história econômica. E aí não é um negócio simples, quer dizer,
não é nos valorizando, né? Até porque você falou bem, a gente não serve para nada, porque a gente não acerta nada, né? E o impressionante é como o pessoal pergunta para a gente quando que vai acabar a epidemia. Os caras fazem as mesmas perguntas para um médico imunologista e fazem para os economistas. E o pior, os economistas respondem. Isso que dá desespero, né? Quer dizer, o cara está respondendo como médico. E aí você tem uma superficialidade rasa de pessoas que acham que conhecem minimamente teoria econômica, que conhecem como os mercados agem. Por isso que num momento como esse, você tem que buscar, primeiro, as decisões de quem é especialista no tema. Então, não é economista, ou esse debate babaca aí de vida versus economia é uma coisa absolutamente estúpida. Quer dizer, quem tem que dar o tom do que fazer na epidemia é o pessoal da saúde, né? Agora, a economia, ela reergue, ela se recupera depois de algum jeito e você tem que fazer uma intervenção fortíssima, que você está num momento de desarrumação econômica violenta, né? E apesar do Paulo Guedes, como você ter dito, ser o economista talvez mais liberal que a gente já teve no governo, o discurso dele é liberal, mas a capacidade de implementação dele foi baixa. Talvez nem por culpa dele, mas ele não conseguiu aprovar as reformas que tinha que aprovar. Eu acho que a gente já comentava isso ano passado, quer dizer, perdeu a janela de oportunidade, né? Quer dizer, o ano passado, se tivesse feito reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, né? Talvez a gente estivesse mais preparado para a situação de hoje. Esse talvez seja o meu lado liberal, quer dizer, eu continuo defendendo as reformas rígidas, né? Ou profundas. Agora, num momento como esse, você tem que ter Estado, né? De novo, aí tem um pouco disso que você comentou, talvez não seja o Estado intervencionista, mas a saúde e a educação não cabe a gente terceirizar para o privado. Você tem uma função pública de manter isso funcionando bem, que não dá para você terceirizar para o mercado, não dá para você deixar plano de saúde decidir o investimento que ele vai ter em UTI ou não, porque aí você tem um momento como esse, e assim, não é só o Brasil, né? Você pega os Estados Unidos, pelo que eles já estão passando e provavelmente o que eles vão passar nas próximas semanas, talvez vá renascer na cabeça das pessoas o tal do Obamacare lá, aquele dinheirinho que os caras iam disponibilizar para bem-estar social, porque bem-estar social é a pessoa ter condição de ir para um atendimento, que é o que tem na Inglaterra, que é o que tem no Brasil, meio precário, mas é o que tem. E lá nos Estados Unidos você não tem isso. Quer dizer, você vai para uma pandemia, para uma situação grotesca, extremamente complexa, e a gente fica nessa dicotomia. A dúvida que eu tenho do que você falou, que eu acho que depende um pouco do tamanho dessa crise da pandemia. Eu tenho tentado cooperar com os professores de fora, peguei um material da London School of Economics, London Business School, que os caras estão fazendo cenários sobre o futuro e tal. E assim, depende um pouco do tempo de que a gente vai ficar nessa necessidade de ficar em casa, sair da rotina, os negócios mudarem. Porque se rapidamente isso mudar, se rapidamente, em 2 semanas a coisa se equaciona, as pessoas voltam mais rápido para o seu lugar comum. Aparentemente não vão ser 2 semanas, né? Vão ser uns 4 meses, a estimativa é setembro. Se você analisar as curvas que tem por aí, o que aconteceu com a China é isso, é 4 meses para tentar restabilizar. 4 meses cria um impacto gigantesco, né? E eu acho que até valores individuais nossos, né? Eu estava vendo uma entrevista de um rapaz que mora na Itália, que trabalhava num jornal das 8 da manhã até meia-noite, só via os filhos de manhã. Agora está de quarentena. Então, primeiro ele descobriu a esposa, que ele não conhecia direito, né? E começou a conviver com os filhos. Ele falou assim, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais, quando isso acabar, voltar a trabalhar 18 horas por dia. Eu quero ter meu tempo, meu espaço, minha vida. Então, talvez essa seja uma grande transformação. Minha visão, assim, tirando a impossibilidade de a gente sair na rua e curtir aí as tardes de outono e a parte do risco de a gente pegar a doença ou de algum conhecido pegar a doença, eu acho que o coronavírus está trazendo muita coisa boa. Ele está desnudando aí os empresários que estão preocupados em manter o negócio aberto. Tem que ter preocupação, né? Você pega aí o dono da Havan, o dono do Girafas, o dono do Madeira, todo mundo dizendo que precisa voltar à atividade, precisa faturar. É verdade. O dono do Madeira estava falando hoje que 13% do que ele fatura
hoje ele está faturando 13% com delivery. Isso não sustenta a rede, não sustenta, sei lá, os 8 mil empregados. Agora, você usar o argumento de que você tem que colocar a economia à frente da saúde, numa situação como essa, me parece absolutamente irresponsável, praticamente. Quer dizer, você tem que primeiro ir para a pandemia, curar isso, né? Eu vi uma frase, eu já repeti umas 2 vezes isso do Alexandre Schwartzman, que é outro economista, que ele citou Churchill, quando o ministro Chamberlain voltou. Chamberlain era o primeiro-ministro da Inglaterra e foi se encontrar com o Hitler e fez um pacto com o Hitler de não agressão e de que garantia que o Hitler não fosse invadir a Tchecoslováquia. E o Churchill falou para ele: ok, você conseguiu perder as 2 coisas, porque o Hitler vai invadir a Tchecoslováquia e vai ter guerra do mesmo jeito, né? Então, é o que vai acontecer agora. Quer dizer, se você deixa correr solto as pessoas na rua, o convívio, você vai ter a crise humanitária e vai ter crise econômica também, né? Não sei se você concorda com isso ou não precisa concordar. Eu estou plenamente de acordo, né? Eu ainda trago um exemplo que eu vi hoje no noticiário, não vou me recordar o nome do prefeito, né? Mas teve um prefeito italiano ao qual ele publicamente assumiu e retificou o posicionamento dele. De Milão. Prefeito de Milão, não é assim a cidadezinha lá, é Milão, né? Milano. Ele tinha comentado para as pessoas não ficarem em isolamento social e colocarem a economia para girar, né? Uhum. E aí depois que ele viu toda a situação que está acontecendo lá na Itália, agora ele mudou, retificou a posição dele e reconheceu publicamente. Ele estava totalmente errado, né? É uma mudança de mindset boa, né? Aliás, eu acho que até um ponto aí que o nosso presidente poderia tomar como exemplo, né? Ele podia retificar a opinião dele de fazer as pessoas boicotarem a nossa reclusão social. Mas o Bolsonaro, assim, cuidado com o que eu vou dizer, assim, mas eu tenho... Hoje, por exemplo, hoje nós estamos falando aqui numa sexta-feira, dia 27, é isso? De março, né? Hoje eu achei que ele teve momentos de vitória política, né? Quer dizer, o Bolsonaro... ele é um animal político tão perigoso para quem gosta do Lula, é tão perigoso quanto o Lula, no sentido de... talvez tem gente que acha que ele é só um animal, né? Faz sentido isso também. Mas ele está jogando, né? Eu acho que ele arrisca demais, e ele está arriscando... Primeiro, ele não tem uma postura de estadista, não tem uma postura de responsável numa situação cataclismática com ele, mas diante do objetivo dele, que aparentemente é só se manter no poder após 2022 como o Messias Supremo enviado para o Brasil para salvar a situação, ele tem tido vitórias na articulação da opinião pública, na guerra que ele está travando com o Dória, que também não é uma figura assim das mais confiáveis, mas aparentemente está fazendo o que é certo, está ouvindo a OMS, está ouvindo os especialistas, só que até você ter a derrota suprema da crise humanitária começar a aparecer, né? Quer dizer, a gente não viu ainda imagem de gente doente no Pacaembu, do hospital lotado no AMB. A hora que essa coisa começar a aparecer, as pessoas vão repensar, né, a gravidade. Por exemplo, ontem faleceu uma maestrina, né, da sinfonia, não sei se é da Orquestra Sinfônica Municipal, pertence aqui ao Teatro Municipal, e aí eu vi gente falando, puxa, agora eu fiquei chocado, quer dizer, precisa morrer alguém próximo, alguém passar por uma situação limite como essa, porque as pessoas se atentem, o negócio é sério mesmo, né? Quer dizer, não é um grande combinado da mídia com o Neo lá do Matrix fazendo uma mega... Eu acho que não é, talvez seja, e a gente está bem iludido quanto a isso. Mas na dúvida, fica em casa. É melhor passar de bobo 3 meses aqui em casa do que você ser herói e ficar pelo caminho. Até porque a gente já tem heróis, né? Quer dizer, você pegar o motoboy, o motorista de ônibus, o cara que trabalha na farmácia, o coitado que mora com 5 pessoas lá na comunidade, tem que sair para lavar a pia de alguém. Quer dizer, porque estão fazendo higienização dos ônibus. Quem é autolimpante o ônibus? Não, tem alguém lá fazendo isso. E essa população está à deriva, né? Está à deriva em todos os sentidos até.
A gente pode depois comentar mais até sobre o que você falou do plano aí do governo, né? Você chegou a ver alguma coisa aí? O que você achou? Você acha que atende? Tá mais ou menos dentro? Qual que é o seu... Olha, sinceramente, eu acho que R$ 600, pensando que esses R$ 600 vai não só talvez pro pai ou para a mãe, mas vai para duas pessoas, né? Um casal. Uhum. Eu acho que ajuda com as necessidades primordiais ali de alimentação, né? O O mínimo do mínimo que do mínimo, né? o que gera o maior receio é como que esse dinheiro vai chegar nessa população, Uhum. entendeu? Boa. Qual que é a capacidade operacional do governo fazer esse dinheiro chegar na mão da população? E tem que ser para ontem, tem que ser na Sim. próxima semana, no máximo, daqui 2, estourando. Eu comecei, assim, até uma campanha lá no LinkedIn, dentro da minha possibilidade de bater forte nessa questão de que a emergência é emergência, é urgente, não é só emergente, é urgente, né? E assim, o que eu tenho conversado, até fiz contato com gente do Sebrae, com gente de Brasília, quer dizer, tenho conversado com gente que surgiu porque estão na mesma ansiedade, né? E assim, hoje, por exemplo, o que a gente percebe é que sim, você não tem mecanismos operacionais rápidos, quer dizer, tem certas coisas que vão ser votadas na segunda-feira. Então, veja, tem certas coisas que isso já deveria estar a ponto na segunda passada. Nós estamos atrasados uma semana e não tinha que ser votado. Bom, eu não estou falando do ponto de vista jurídico, eu estou falando do ponto de vista econômico, né? E você não tem, operacionalmente, aparentemente, o que eles mostraram é que você tem lá uma linha de crédito para quem já é da Caixa Econômica, o cara vai poder pegar o dinheiro com juros, ele vai pagar uma taxa de juros, tudo bem, é o custo de oportunidade do dinheiro, a taxa básica, ninguém vai ganhar dinheiro em cima dele. Mas tudo bem, ele tem um peso de não demitir ninguém, né? Então, a pergunta é, ele vai se endividar no futuro para garantir 2 meses de salário, sem ter certeza que no terceiro mês vai acontecer? O problema não são nem os 2 meses, porque se estica isso depois, concorda? Você anuncia 2 meses, depois você Certo. anuncia 3, 4, mas é a dificuldade de você conseguir isso. Você criou na segunda-feira uma apresentação, segunda ou terça, o Banco Central disse que ia aumentar a liquidez dos bancos, aumentou isso. E os bancos não estão fazendo esse processo de emprestar dinheiro. Eles estão fazendo o quê? Eles estão segurando, porque o risco aumentou demais, né? Mesmo tendo caixa para fazer isso, eles não vão fazer isso. Então, e você, nessas medidas, o que é curioso, assim, você deixou de fora, você tem o ultra pobre lá do Bolsa Família, que você tem como acessar ele, aumentar a remuneração. Isso tem que ser feito também rápido e é rápido e é durante o período da emergência, né? Você tem o MEI e o pequeno empresário que está fora. Se você olhar lá as medidas, eles não estão dentro do processo. Aí você tem o microempresário, que é quem fatura acima de 360, e só com o apoio de essa parte da folha e a parte aí de algum crédito que ninguém sabe como vai operacionalizar. E o grande que vai ter que bater junto lá com os bancos, com alguma coisa aí. O grande é grande, vai ter. É óbvio que também tem que ter fôlego, tem que ter um crédito subsidiado por algum tempo. Nós estamos numa pandemia. Mas a falta de coordenação para que isso aconteça, e assim, normalmente numa negociação, quem perde é quem está com o tempo contra. O tempo está contra o governo. Em uma semana, vai ter gente que não vai ter dinheiro, restaurantes não vai ter dinheiro para pagar aluguel, não vai ter dinheiro para pagar salário. Essa pessoa não vai ter dinheiro para pagar aluguel, não vai ter dinheiro para pagar condomínio, pagar... Enfim, você vai criar uma cadeia de um desastre por absoluta falta de atuação no momento certo, no timing certo, né? E a gente não vê uma opção diferente. Quer dizer, o que me choca um pouco é que você assiste aí as redes de televisão, o pessoal só replica, né? Se você olhar, estão replicando, mas não tem essa visão crítica sobre quem está ficando de fora, né? Mas dentro disso daí, qual é a sua percepção, assim, no convívio que você tem, nas pessoas que estão trabalhando em volta? Quer dizer, qual que é a sensação em termos de cenário? Para onde a gente caminha? Em termos de cenário, para onde que a gente caminha? Olha, o que eu tenho visto, assim, eu até Fácil, a pergunta mais trabalho... fácil que tem, né? Tranquilo e tal. Eu perguntei para você antes de você perguntar para mim. Mais fácil. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas beleza, eu começo respondendo ela. De cenário que eu consigo imaginar, assim, ver eu aqui no
na minha visão, restrita, né? Nos próximos 4 meses, a gente vai ficar todo mundo enclausurado mesmo, em isolamento social. Isso vai ter um impacto muito pesado aí para a economia, eu acredito, né? E por mais que o governo esteja fazendo todas essas medidas, ele não vai conseguir executar. Por exemplo, todos os trabalhadores informais, boa parte deles, a maior parte, eu diria, até não tem nem conta em banco. Não Como é que tem, vai fazer esse dinheiro chegar nesse pessoal, entendeu? Tem gente que está sugerindo, por exemplo, usar a maquininha de cartão de crédito, porque o cara às vezes não tem uma empresa, mas ele tem uma maquininha de cartão de crédito. E você jogar isso por aí. Mas aí depende, de acordo com as entidades. Quer dizer, o que é muito legal é que você vai ser obrigado a formalizar esse pessoal do dia para a noite. Nem que você tenha que fazer um cadastro na Caixa Econômica Federal, o cara vai ter que digitar CPF, nome, RG, que é até uma sugestão que eu daria. Cadastra todo mundo, dá um crédito para ele, né? E joga o dinheiro na mão dele, né? E aí, indo para um cenário mais catastrófico, né, Honorato? Olhando assim para a situação depois de 4 meses, né? E vendo o que está acontecendo, por exemplo, lá na China de novo, em Wuhan, lá, né? Eles estão voltando aos poucos ali ao convívio, mas eles estão sempre com a sombra da epidemia voltar, né? Sim. Eu acho que o cenário que a gente corre o risco de ficar até o fim do ano, possivelmente um pouco no ano que vem, é justamente isso, de ficar vai e volta desse movimento aí de reclusão social. Né? Exato. E a insegurança, num momento em que a economia já vai estar fragilizada, é tenebroso, entendeu? Isso vai impedir ainda mais, vai tornar um pouco mais longo e doloroso esse processo de retomada, né? É o que eu imagino. Nos cenários que o pessoal a gente tem visto a configuração, quer dizer, tem um cenário trágico, que assim, o trágico não é o mais trágico, porque talvez o mais trágico possível seria o vírus aí se mutar, você não ter controle e você passar o resto da vida tendo que conviver com isso. O que me parece que é exagerado, né? Porque as pandemias são assim, elas têm um ciclo, umas demoram mais, outras demoram menos. O que o pessoal estuda aí tá vendo? Ó, o economista falando de imunologia, né? Mas a crise de 18 e 19 lá, que foi a crise da gripe espanhola, 1918 e 19, ela teve 2 ciclos no mundo. Então, o pessoal se contaminou, depois voltou de novo, né? E é aquela coisa, 2 anos em isolamento social, as pessoas não estão aguentando 2 dias, né? Quer dizer, 2 anos a coisa começa a ficar muito difícil. Mas eu concordo com você que os impactos do jeito que a gente vive, do jeito que a gente trabalha, né? E você pega isso que a gente está fazendo aqui agora, está sendo disruptivo, no sentido que tem gente migrando para cá, né? Fazer live, e vai chegar à conclusão que fala, por que eu preciso trabalhar em algum lugar? Vamos trabalhar assim para sempre, né? Apesar que, assim, o que eu tenho visto é que a produtividade é muito menor. O pessoal finge que está fazendo home office, mas tem o gato, está chutando não sei o quê. Eu vou ter que discordar, viu? Não, então, mas calma. Não, a produtividade é maior. A produtividade, não o trabalho. O que você acha? Eu acho que, em termos de produtividade e de trabalho, os dois são maiores no sistema home office. Pelo menos é o que eu tenho observado aí nas últimas 2 semanas. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo em casa, o pessoal tá cansado, não tem opção de sair, não tem opção de ter um convívio social, vai trabalhar. É impressionante. E fora que, quando você trabalha com simulação de cenários, avaliar qual que é a perspectiva de demanda que tem na empresa que você trabalha, esse cenário que a gente está vivendo hoje é um período crítico, né? Então, eu estou observando assim que a volumetria do trabalho está aumentando absurdamente. Então, esse é um outro, desculpa te interromper, mas esse é um outro ponto interessante, porque se a produtividade começa a ser maior, né? De novo, a produtividade, porque você também está trabalhando mais. Se você está entregando mais para a empresa, os caras vão olhar para isso e falar assim, mas tá valendo a pena, hein? Pô, para que eu preciso montar um escritório bacana na Berrine com um monte de bola, puff, para os caras trabalhar, se ele em casa ele tá fazendo mais sem supervisão, né? E aí é um desafio que a gente tem, quer dizer, você vai ainda desconstruir outras coisas que não eram desconstruídas assim, né?
É verdade, mais uma mudança de hábito aí que pode vir no pós-reclusão social, né? O que é meio trágico é porque, assim, realmente você vai ter uma camada de negócios, de empresas, de coisas que vão ficar pelo caminho e a gente não sabe. Por exemplo, você pega o setor aéreo, é algo que vai ter que ter uma reconfiguração. Não vai dar mais para ficar roubando nossas milhas e cobrando multa, porque isso não vai pagar o prejuízo que eles estão tendo hoje. Né? Imagina o tempo que vai demorar para a gente se sentir seguro de pegar um avião, sentindo, né, num ambiente fechado, você ficar 15 horas com um monte de gente, de um monte de lugar, respirando aquele ar, com o risco de pegar algum vírus. Né? Agora, o que eu tenho visto, quer dizer, um cenário positivo, para a gente só não cantar tragédia, aparentemente a possibilidade junto com reza, né? Hoje eu vi o Papa lá rezando sozinho na Praça de Praça do São Pedro. Vaticano. Qual? Desculpa. Esqueci São a nome da Pedro, né? praça. Isso, a Praça de Praça. São Pedro, né? Exatamente. Eu não estou rezando para São Pedro, mas eu vi ele lá e ele apareceu, eles levaram uma cruz de madeira, que foi a cruz de madeira que eles levaram em Roma quando teve a outra peste em 1600 e pouco. Então, numa situação dessa, você reza para a cruz de madeira, você joga a pedra no lago, você acende vela na esquina, você faz qualquer coisa porque começa a bater o desespero. Então, nesses momentos profundos, você provavelmente vai passar por isso e a gente vai relembrar. Quer dizer, eu não acredito que o cenário mais trágico aconteça. Mas eu estou contigo que a mudança, a gente já tem pouco tempo muito intenso que já começa a comprovar que algumas mudanças vão acontecer efetivamente no nosso modo de vida e no modo das empresas, no modo dos negócios. E você vai ter vencedores e perdedores. Então, um banco sempre é vencedor, a menos que todo mundo quebre com gosto, mas se todo mundo quebrar, o governo salva, né? E aí volta aquela frase do Delfim, né? Quer dizer, o capitalismo é maravilhoso até todo mundo quebrar, e o comunismo vai lá e salva o capitalismo. Os caras dão dinheiro para todo mundo e levanta o pessoal. Né? Você tem um risco da China ocupar o espaço definitivamente com o tropeço americano, porque parece que o tropeço americano vai ser grande, né? O novo epicentro, né? É o novo epicentro e a coisa foi também leniente, deixaram correr. Hoje eu vi alguns médicos, por isso que a gente contraria médico. Tem um médico aí, não vou citar o nome dele, mas que ele estava dando entrevista na rádio e estava citando. Não, tem que sair para a rua, tem que trabalhar, porque nós somos um clima quente. Nos Estados Unidos a epidemia está concentrada em Nova York, onde é frio. Ele falou, Louisiana, esse lugar não tem. Tem, tá cheio de casos lá, é o segundo lugar com mais casos, e ele estava citando como um lugar abandonado, um lugar que não... Abandonado não, mas um lugar que não tinha contágio. Então, nós estamos, assim, num turning point, né? Numa mudança que eu, no final do dia, eu acho bom. O duro é atravessar essa incerteza do que vai acontecer, né? Isso acho que é para todo mundo tá nisso, né? Em relação às pessoas que você convive, trabalha, quer dizer, qual que é a sensação que eles têm em relação às coisas mundanas? Emprego, sair, viver? Como que você vê as pessoas? Como eles estão reagindo? Está todo mundo meio catatônico, assim? Olha, hoje eu tive o caso de uma colega de trabalho, né, pedindo demissão. Eu até conversei com ela, né? Eu falei, poxa, mas você não está preocupada? Você vai para uma empresa que é uma empresa pequena, não é o mesmo tamanho da empresa que a gente está. Empresa pequena vai sofrer mais. Eu falo, não me preocupo, não. Eu estou muito segura da minha decisão. E não foi só essa colega direta, assim, teve mais duas pessoas que eu vi que também pediram demissão e as pessoas estão trocando de empresa, não muito receosas. O que eu vejo mais de impacto mesmo é as pessoas não estão aguentando a reclusão social. Agora, com relação ao resto, eu acho que as pessoas estão seguindo a vida, assim, na medida do que podem, tomando decisões até arriscadas, ao meu ver, assim. Então, mas como que você avaliaria isso? Você acha que é uma decisão... certamente é uma decisão que está conectada com o sentimento dela, com o propósito e tudo mais. Mas você acha que é uma decisão que é ausente de visão estratégica de ambiente? Ou como você qualifica? Você deu a entender que não concorda muito, mas... Olha, você eu acha que pessoalmente... desculpa, você acha que é miopia ou você acha que é... Não, que está certo, que é
que é isso aí mesmo, que a pessoa tá... Eu não digo que é miopia nem que está certo. Eu acho que cada um vive um contexto ali que julga, Uhum. todo mundo sabe da sua situação financeira, então se a pessoa É, está saindo, ela se sente segura porque possivelmente ela tem uma condição financeira mais segura. Agora o que eu vejo, as pessoas não estão deixando essa epidemia mudar grandes decisões da vida, assim, entendeu? Apesar de ficarem reclusas, tá todo mundo se esforçando assim para a vida seguir ao máximo, então tomando decisões importantes até e bem é, relevantes assim. é, é curioso isso, né? Eu não saberia dizer se isso está certo, aquilo que você falou, quer dizer, cada um sabe da sua vida, não tem certo ou errado, quem somos nós para julgar a decisão de alguém, né? Mas talvez num momento como esse, um pouco mais de prontidão, de calma, de análise, ajudaria a ver, né? Quer dizer, eu tenho brigado com algumas pessoas, brigado assim, mas às vezes grupo de WhatsApp, que tem sempre os do lado e do outro, né? E eu tenho dito, então, tá, quer sair para a rua? Vai, faça a seleção natural, aproveite, contamine-se, passe para os outros, entendeu? Passe para a sua família de preferência, a gente faz uma seleção natural, né? Que é necessária desse ambiente. Mas o que eu tenho também sugerido, que acho que é uma dica, quer dizer, a gente que é economista e que estudou isso, quer dizer, a história econômica mostra que momentos de desarrumação como esses trazem um mar gigantesco de oportunidades e de uma revolução que vai acontecer. Quer dizer, eu tenho uma impressão de que essa crise vai ser mais grave do que a crise de 29. No sentido, vai ser uma depressão, né? Aí, olhando esse cenário de 4 meses, se você tiver 4 meses essa paralisia no mundo, nós vamos passar por uma grande depressão. Não sabe o quão fundo vai ser isso, mas eu acho que não tem outro mecanismo. Talvez um país como o Brasil afunde, mas volta mais rápido. A gente tem demanda, tem oferta grande aí. E a gente Mas já vai está mais ser. próximo do fundo do poço também, né? Talvez. Mas é que a gente não tem noção do que é um fundo do poço em termos de depressão, né? Porque a gente viveu isso mais ou menos lá nos anos 30, né? Que era uma outra situação, quer dizer, o Brasil só exportava café, era uma economia muito concentrada. Eu não me lembro quantos habitantes tinha o Brasil, mas era 30 milhões, 40 milhões, era pouca gente que tinha. Não lembro, francamente não lembro isso, mas era São Paulo, Minas, não tinha comunicação praticamente, quer dizer, o cara que morava no Pará em 1930, ele não tinha interferência direta com o que acontecia na economia do estado de São Paulo. Certamente tinha uma interferência, mas era muito menor, muito menos interligado do que é hoje. E a crise de 29 levou à Revolução de 30 no Brasil, né? Quer dizer, não que ela tenha sido a única razão, mas ela precipitou o negócio. Então, grandes mudanças econômicas levam a grandes mudanças políticas, né? Que acho que é um outro cenário que a gente também tem que discutir, de sobrevivência nesse ambiente caótico para quem vem pela frente, ou o que vem pela frente por aí, que é nessa composição de cenários. Politicamente, como que você vê, assim, qual que você acha que é a perspectiva que a gente tem nos próximos, Olha, 4 meses, pode dizer? politicamente, o que, É, que eu vejo que vai acontecer, né? A gente vive o que eu imagino, né? A gente vive numa bipolaridade muito grande, né? Existe muitas visões antagônicas e muito bem definidas, né? O popularmente dito aquele clima de fla-flu na sim. política. A minha percepção é que isso vai se intensificar e eu acredito que a gente vai ter aí algum tipo de desdobramento mesmo para a esfera social aí que vai gerar reflexos, conflitos aí. Eu acredito que intensificando mais ainda essa crise em função de coronavírus, essa é uma consequência. E o Uhum. Brasil, tradicionalmente, ele não tem muito esse impacto, né? Se a gente olhar no histórico da nossa história política, econômica e social, aí a gente vê que a população do Brasil em si não é uma população muito aguerrida de ir para a rua, brigar, Sim. entrar em conflito, diferentemente do que a gente viu em outros países, né? No fim do ano passado, só retomando aquelas conversas que a gente teve, a gente estava falando
da convulsão social que toda a América Latina estava passando, Uhum. exceto o Brasil, né? É. Eu acredito que esse cenário tende a se mudar, entendeu? Eu acho que a sociedade do Brasil vai ficar muito mais conscientizada nesse sentido É. e a briga. Não há nada para marcar um povo mais forte do que fome e, e doença, né? Quer dizer, É, e assim, a gente pode parecer que está exagerando, mas se você tiver uma crise generalizada de renda, especialmente com esse pessoal que é a deriva, né? Quer dizer, não é o miserável, mas essa faixa média, né, subempregada, informal, que está cansada também, porque você tem um grupo de pessoas, porque a crise econômica não começa agora, com o home office do pessoal da Faria Lima, né? A crise econômica já vem de 5 anos. Tem gente aí que não consegue se realocar há 5, 6 anos. a Então, gente entrou na crise com um número recorde de pessoas no mercado informal, né? exato, era 27 milhões, mais ou menos, 13 de desempregados e 14 de desalocados, aí, gente que está por aí vagando. Então, isso é uma massa de gente que vai se tornar em 40, 50 milhões, com uma relativa facilidade, em termos de mais desemprego, né? Eu já converso com pessoas que estão em empresas que estão demitindo, já começou, não tem muito jeito. Né? A dúvida tal da recuperação em V, bate lá embaixo e volta. É, Eu acho que perdão, não, não, o não. ponto, o ponto-chave aí, eu acredito que vai ser principalmente a classe média. Porque, historicamente, assim, quando alguma coisa impacta a classe média do Brasil, você tem ali grandes acontecimentos É. depois. Mas eu concordo, mas é aí que eu discordo, eu concordo discordando, da sua fala, quer dizer, se a coisa não for tão intensa em termos de tempo, em termos de impacto para a classe média, ela volta para a situação anterior. Talvez com hábitos diferentes, com um jeito diferente, mas aí você tem que ter um tempo de crise aguda por uns 4 meses para que isso, talvez esteja exagerando ou aumentando, né? Ou depende, não acontece nada, né? A gente passa por uma crise de 4 meses e voltamos ao normal depois, o que eu acho muito pouco provável, né? Mas o Brasil É o que a gente torce para que aconteça, né? é, mas acho que não vai ser muito trivial que isso aconteça por tudo que a gente conversou aqui, né? Aspecto pessoal, social, convívio, tudo isso, né? André, mais alguma coisa que você acha legal a gente comentar hoje? Depois você pode comentar, nós não temos... a ideia é abrir esse canal sempre e acho que conversar com gente que está na vida real, que somos nós, né? Quer dizer, a gente não está defendendo nenhuma posição específica de nada, a gente está vivendo e opinando sobre um contexto diante de um conhecimento que a gente tem. Tem alguma coisa que você acha interessante comentar mais? Olha, o que eu acho que é interessante comentar é trazer uma mensagem positiva, né? Vamos tentar buscar aí um sinal positivo, né? Eu vi, acho que, duas informações positivas aí nessa última semana, uma um pouco mais antiga e outra mais recente, que é a China está já, de certa forma, restabelecendo aí Uhum. o convívio social, e outra eu vi aí mensagens, e aí eu não consegui me aprofundar, né? Mas dizendo que o ambiente de reclusão social aqui no estado de São Paulo está, de certa forma, ajudando e combater a situação da epidemia, né? Eu acho que Assim, você pode gostar ou não gostar de quem está no governo e tudo mais, mas o que está se dizendo é que o aconselhamento é esse. Quer dizer, e tem um artigo, eu depois posso te passar, mas eu tenho distribuído isso e mostrado com sistemática um artigo do Washington Post, todo animado, assim, quer dizer, quando é difícil explicar, desenha, né? E ele mostra o comportamento da infecção quando você tem menos gente circulando. Então, eu já vi. já As viu esse? bolinhas, né, que As bolinhas ficam... pulando. Aquele artigo eu acho que e tem em português também. Então, passe para as pessoas. Quer dizer, ali é ciência, não é achismo, não é político falando. Entendeu? Então, aparentemente, esse é o caminho, o único caminho que a gente tem nesse momento para poder passar por isso, né? E o povo brasileiro tem uma dificuldade, não tem paciência, né? Quer dizer, 2 dias de reclusão, os caras estão querendo sair para a rua. Então, aí a seleção É, natural vai ter que fazer, né? eu acho que não só paciência, né, mas
recordando aí do histórico, de todo o aprendizado aí que a gente teve ao longo da nossa formação, né? Quando a gente consegue fazer aquela comunicação explicando o que, o porquê e o como, fica mais fácil das pessoas entenderem. Acho que nem todo mundo consegue enxergar e ver o impacto de uma reclusão social no sistema de contágio de uma pandemia, né? Acho que na medida que a gente conseguir conscientizar cada vez mais as pessoas disso, explicar o porquê, vai ficar mais fácil da gente disseminar essa prática aí. É por isso que acho que a gente também está abrindo esses canais alternativos. Isso é outra coisa que está explodindo. Eu mesmo sempre fui muito reticente em ficar fazendo canalzinho no YouTube, mas à medida que você está aprisionado e que você vê uma situação de crise, né, não te resta outra coisa a não ser, né, usar o que você tem, né, enfim, de conscientização, de comunicação, de levar as pessoas a ter mais um canal não de polêmica, mas um canal que eu acho que tem que ser firme de falar, olha, é o momento de ficar em casa agora, né? E são 4 meses, veja, não é... Tudo bem, nós estamos na segunda semana, primeira semana, mas, tem que fazer, não há outro jeito, é um elemento externo que veio mudar o jeito que a gente pensa, né? Pô, André, muito obrigado, valeu pela nossa conversa. Em breve estará no canal, a gente vai divulgando, comentando e nós vamos voltar a conversar de novo. Boa noite. Tem alguma mensagem final? Já teve a mensagem positiva, né? Já demos uma mensagem positiva. Um abraço aí para você e todo mundo que estiver assistindo e acompanhando. Muito bom. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite, bom dia. Depende do horário quem está assistindo. Um abraço a todos.